Bom, a gente vai executar aqui nosso workflow, vai mandar uma mensagem. E depois de enviar a mensagem, a gente vai ver aqui o nosso fluxo sendo todo executado. Ele está passando aqui agora pelo nosso bufferzinho de mensagem, beleza? Já vou explicar para vocês o que é esse buffer e para que ele serve. Agora o nosso agente ele está entendendo, né, a mensagem, o que ele está, quais informações ele precisa. Ele já fez a consulta que ele precisava. Agora ele está só elaborando a mensagem. Geralmente ele demora em torno de 30 a 40 segundos para responder, né? Não passa de 40 segundos, só se o cliente ele pedir muitas informações, mas enfim, justamente por causa desse buffer, e esse buffer é indispensável, beleza? Ele está aqui calculando e ele vai elaborar a resposta e a gente vai conseguir ver o que ele elaborou aí pra gente. Pronto, ó lá, deu 48 segundinhos, um pouquinho alto, mas pô, bem rápido até, né? Já mandou aqui o nosso cardápio, beleza? Então, enfim, se você quiser conferir, depois eu passo para vocês, beleza? Mas, pessoal, antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso canal, beleza? A gente está quase batendo a meta de 1.000 inscritos, já passamos dos 600, então se você puder nos ajudar e se inscrever aqui e acompanhar os nossos vídeos, é muito bom pra gente. Além disso, deixa o like, também já deixa o seu comentário aqui nesse vídeo sobre quais temas você gostaria de ver aqui no nosso canal, beleza? E no mais, vamos falar sobre esse bot aqui de WhatsApp, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, esse aqui é o jeito mais fácil de você usar hoje o WhatsApp com inteligência artificial no seu negócio. Então, agora eu vou destrinchar aqui o que é cada coisinha dessa aqui, beleza? Eu vou tentar deixar bem didático para vocês. Antes de mais nada, eu vou focar esse vídeo aqui para você que não tem um conhecimento muito técnico, tá? Então, pessoal, se você já tem, se você já domina um pouco o N8N, às vezes pode ser um pouco simples demais esse vídeo, mas eu tenho certeza para você que não sabe nada, tá meio perdido, vai ser muito importante, tá? Primeiro de tudo, o nosso fluxo ele começa com esse webhook. Esse webhook ele é basicamente um canal que fica aberto só escutando o nosso WhatsApp. E quando chega um número nesse WhatsApp aqui, a nossa API, a nossa Evolution API, ela sinaliza para o nosso webhook e fala, ó, tem a seguinte mensagem nova. Starta o fluxo e, enfim, passa aí por cada etapa, né? E assim que a gente dá início aqui ao nosso fluxo, ele vai passar pelo nosso buffer de mensagem. Pessoal, o que é esse buffer aqui e por que ele é crucial para um bot de WhatsApp? Esse buffer ele vai armazenar as mensagens que você manda se você mandar mensagem picada. Então vamos supor que um cliente mandou: "Oi, tudo bem?" Enter. Qual o cardápio? Enter. Você concorda comigo que são duas mensagens? Então, se não tivesse esse buffer aqui, ele executaria o fluxo duas vezes e ia ficar meio bugado, porque a primeira inteligência artificial ia responder o "Oi, tudo bem?" e depois ela ia responder qual o cardápio, não ia ficar uma coisa legal. Então, assim que a gente manda a nossa mensagem, ele vai armazenar aqui a nossa mensagem num banco de dados. Um banco de dados é basicamente uma tabela, tá bom? Ele vai armazenar a mensagem no banco de dados com o nosso número. Então vai ser assim, o nosso número de telefone e a nossa mensagem, tá bom? Então aqui, se você quiser ver exatamente como a gente fez isso aqui, o nosso número, esse aqui é o nosso número de telefone e isso aqui é a nossa mensagem. Então ele vai esperar 8 segundos, então é muito importante esse tempo de espera, porque é o tempo de você mandar outra mensagem, entendeu? Então quando você manda "Oi, tudo bem?", ele vai juntar tudo. Então depois que ele espera 8 segundos, ele vai juntar as mensagens, as duas mensagens em uma só, ou 3 mensagens, ou 4 mensagens, independente do tanto de mensagem que você enviar, ele vai juntar tudo em uma só. Ele vai fazer uma lista, então, por exemplo, vai ser: "Oi,
tudo bem? E qual o cardápio? Então você enviou 3 mensagens, só que vai ter uma lista com 3 elementos. Então isso é muito importante para o nosso bot ele conseguir saber a mensagem inteira. Porque para cada fluxo, repara, ele vai executar o fluxo 3 vezes. Se você mandar oi, enter, tudo bem, enter, qual o cardápio, enter. Ele vai executar o fluxo 3 vezes. Só que 2 vezes a gente vai perguntar para ele, o bot, a palavra, a última mensagem é igual ao último elemento da lista. Então, o último elemento da lista qual vai ser? Qual o cardápio? Quando você compara o oi é igual a qual o cardápio? Não é. Então, ele não vai fazer nada. Quando você compara o tudo bem com qual é o cardápio, ele não vai fazer nada. Por que eu estou comparando todos com qual o cardápio? Porque é o último elemento da lista. Agora, quando o qual cardápio for comparado com qual cardápio, ele vai falar, opa, é igual, pode dar sequência ao nosso fluxo. E aí depois ele vai pegar toda essa mensagem e vai transformar, ele vai transformar toda essa mensagem em uma só. Então ele vai pegar o oi, tudo bem, qual cardápio? Ele vai montar uma mensagem só com oi, tudo bem, qual cardápio? E aí a gente vai excluir do nosso buffer, da nossa tabela de buffer, a mensagem, para a gente não ficar armazenando dado à toa, porque ele já sabe qual é a mensagem, ele já fez o que ele tinha que fazer. Então, para a gente não ficar armazenando dados e mais dados e deixar o nosso sistema pesado, a gente vai jogar esse dado fora, porque a gente já passou aqui para o nosso agente qual que é a mensagem. Então aqui está o coração do nosso agente, tá? E essa é a parte mais legal, assim, na minha opinião. Antes da gente chegar no agente aqui, que é o coração, a gente vai passar pelo cérebro, pelas informações gerais e pelas reservas. Depois eu vou entrar em detalhe o que é isso aqui, tá bom? Mas basicamente o nosso cérebro é composto pela nossa inteligência artificial. Então aqui a gente está usando o ChatGPT, tá? E aqui a gente está usando o modelo do O3. A gente pode usar qualquer modelo, mas aqui como é um modelo que ele vai exigir um pouco mais de raciocínio, o O3 ele é bem legal, tá bom? Então você pode usar o 4o Mini ou o 4o, enfim, você está livre para fazer todos os testes que você quiser. Não testei com o Gemini, tá? Com a inteligência artificial da Google, porque eu tenho a API da OpenAI, então eu acabo usando o ChatGPT mesmo. E essa memória também é o cérebro do nosso coração, porque ela vai acessar o nosso histórico de mensagens. Então, ele tendo o nosso histórico de mensagens, ele consegue ter um contexto melhor sobre o que a gente está falando, ou o que a gente tem falado, né? O que a gente mais procura. Então ele consegue dar uma resposta um pouco mais assertiva. Aqui nas informações gerais são todas as ferramentas que eu quero que o nosso coração, o nosso agente de inteligência artificial acesse. Então aqui eu tenho o nosso cardápio, lembrando que isso aqui é um bot isso aqui é um WhatsApp com inteligência artificial para um restaurante, tá? Então você tem que adaptar para a sua realidade. Então aqui eu tenho um cardápio semanal que ele varia, eu tenho a nossa carta de vinhos, eu tenho os horários de funcionamento, eu tenho os feriados, então aqui eu tenho cada dia se ele abre ou não. Eu tenho algumas informações gerais, então, por exemplo, posso levar pet, ou tem área coberta, tem área ao ar livre, enfim, eu tenho uma série de informações, o endereço também, eu tenho tudo aqui. E sempre que o nosso agente ele precisar fazer alguma consulta, ele vai saber onde que ele tem que consultar, tá bom? E aqui eu tenho a nossa parte de reservas. Então, por exemplo, se ele quiser, se o nosso cliente quiser consultar uma reserva, ele vai consultar com essa ferramenta. Se ele quiser cancelar uma reserva, ele vai usar essa ferramenta. E se ele quiser alterar alguma coisa na reserva, ele também vai usar essa ferramenta aqui. Então, por exemplo, vamos supor que ele quer consultar ali uma reserva que ele tenha feito para um certo dia, ou então ele queira alterar o horário de uma reserva, o dia de uma reserva, o número de pessoas de uma reserva, tudo ele vai fazer pra gente, tá bom? E como que a gente faz para marcar a nossa reserva? Agora aqui tá o pulo do gato, beleza? No WhatsApp a gente não tem o que a gente chama de Human in the Loop, que é basicamente
quando a nossa inteligência artificial manda uma mensagem e ela espera uma resposta de um ser humano. Então a gente não tem isso no WhatsApp ainda aqui no N8N, né? Lógico que isso já existe. Então eu tive que bolar uma outra maneira da gente conseguir fazer isso, mas deu tudo certo, ele tá funcionando. Então basicamente aqui a gente tem o nosso coração agora, né? O coração do nosso agente de inteligência artificial. Enfim, aqui eu dei o contexto para ele, o nome dele, enfim, tudo o que eu quero que ele faça. Então, regras de negócio do restaurante, dei todo o contexto. E aqui está o pulo do gato. Eu fiz um forms para a gente marcar a reserva. Então, eu vou mostrar para vocês como ficou legal. Aqui eu passei o telefone, né? Se ele ficar em dúvida de alguma coisa, ele vai sugerir a pessoa mandar uma mensagem para esse número, enfim, a personalidade dele, e aí a gente chega nas informações do usuário. Então aqui eu passei o número de telefone do usuário, que ele vem lá do nosso webhook, eu passei o nome do usuário, que tem lá no WhatsApp também, então eu também dei um contexto, esse nome aí em cima é uma variável de sistema, que use apenas o primeiro nome. Então lá no seu WhatsApp você tem seu nome configurado como Paulo Santos, ele vai pegar só o Paulo, ele já vai ter um toque um pouco mais impessoal, mais informal, né? E caso você identifique que não seja o nome da pessoa, pergunte o nome. Então, por exemplo, se você está usando o WhatsApp da sua empresa, então tá Lojas Americanas, ele vai saber que lojas não é o seu nome, ele vai te perguntar. Mas enfim, se na mensagem o usuário tiver uma apresentação, dê preferência ao nome do usuário. Então, por exemplo, se o usuário fala, meu nome é Pedro, tô fazendo, entendeu? Ele vai dar preferência para esse nome, beleza? Aqui eu tô passando uma variável super importante, porque quando a inteligência artificial trabalha com datas e tempo, ela fica bem perdida, ela erra, faz tudo feio. Então a gente tem que passar a data e o horário de agora. Então sempre que esse fluxo for executado, ele vai situar para ela a data. Então aqui está passando um date time para a inteligência artificial, porque aí ele consegue trabalhar com datas. Se você não passa o horário de agora, ele fica bugado, ele não funciona. E aí no final, a mensagem, né, do usuário. Então o que a gente quis responder, o que a gente quis falar. E aqui no final ele vai enviar a mensagem para a gente, né, para o nosso WhatsApp. Então vamos fazer aqui, antes da gente acabar o vídeo, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste pedindo para fazer uma reserva, que eu já até mostro para vocês como que funciona. Olá, gostaria de fazer uma reserva. Então ele vai executar todo o nosso fluxo, nosso buffer. Já está pensando, vamos ver. Não é para ele consultar nada aqui, porque ele já tem o link do formulário na mensagem. Então não faz sentido ele consultar nada aqui, beleza? Então chegou a mensagem aqui e tem aqui o nosso Forms. A gente vai clicar e ele vai redirecionar a gente pro Forms. Então quando a gente fizer a nossa reserva aqui, quando ele fizer, vou ter que botar o meu número aqui. Quando ele fizer a nossa, quando a gente der Enter, ele vai identificar. Então, a gente deu um Submit e agora a gente vai lá no nosso Drive, onde estão as reservas. Beleza, e aqui a gente já consegue ver, Só que a gente vai além disso, a gente vai perguntar para ele qual o horário da minha reserva. E ele vai executar todo o fluxo. Lembrando que a gente marcou às 7, né? Boa, a gente marcou às 19. Vamos ver aí o que ele vai responder pra gente. Lembrando que sempre vai demorar por causa do buffer. Mas ele vai executar aqui a nossa query. E consultou aqui a nossa resposta.
e já preparou tudo e vamos ver o que ele respondeu. Opa, encontrei sua reserva, Pedro. Data 25/7, amanhã, horário às 19, número de pessoas, se precisar alterar ou cancelar, só me avisar, estamos ansiosos para recebê-los. Olha que legal, olha a qualidade desse bot. E, pessoal, um fluxo simples, um fluxo bem de boa para você trabalhar aí na sua empresa, para você adaptar para a sua realidade, beleza? Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, a gente chegou aqui ao fim do nosso vídeo, né? Se vocês curtiram, espero que vocês se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês pensam em adaptar para a realidade de vocês, ou se você adaptar aí para a sua realidade, não esqueça de postar no Instagram e marcar a gente, @pedro.ebi, né? No Instagram tá aqui embaixo na descrição, beleza? E pessoal, no mais, se você quer saber sobre inteligência artificial, se você gosta desse assunto e se você quer aprender como aplicar no seu negócio de maneira fácil, prática, segue a gente aqui no nosso canal, segue a gente lá no Instagram. E no mais, eu fico por aqui, um abraço, valeu, até a próxima.